Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra desenvolvida pelo portal Atualidade do Direito. Hoje conosco a professora Maíra Zapater. Ela é professora de Direito Penal e Direitos Humanos e mestranda em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. Ela irá tratar do tema O Brasil e o Direito das Mulheres. Professora, seja muito bem-vinda e tenham todos uma boa palestra. Obrigada, professor Anderson, pela apresentação. Bom, pessoal, então, hoje a gente vai tratar da questão jurídica referente aos direitos das mulheres no Brasil. Essa apresentação que a gente vai comentar hoje diz respeito à evolução do aparato jurídico relativo aos direitos das mulheres do Brasil. E o porquê de ser dessa nossa fala de hoje, Brasil e os direitos das mulheres? Por que esse recorte específico? Porque a questão da consideração das mulheres como cidadãs em igualdade de direitos e deveres com os homens, tanto em relação à sua igualdade material quanto à sua igualdade formal, ainda é, por incrível que pareça, um tema recente no nosso ordenamento jurídico. Então hoje a gente vai discutir o porquê de se falar em direitos das mulheres, se ainda existem na prática essas diferenças entre homens e mulheres quando a gente está falando da relação em relação ao acesso a direitos, e depois verificar como a gente pode observar essa busca pela igualdade das mulheres nas modificações da legislação dentro do Brasil. Vamos lá? Aqui uma distinção entre sexo e gênero. O que seria essa distinção entre sexo e gênero? A gente, quando vai preencher um folheto, um determinado documento, a gente vai se colocar como sexo masculino ou sexo feminino. Então, por que essa diferença entre o sexo e o gênero? O sexo, pessoal, estaria relacionado às características biológicas que identificam uma pessoa como homem e mulher. E o gênero, aos papéis sociais que se associam a esse sexo biológico. O que isso tem a ver? Claro que homens e mulheres sempre existiram na história da humanidade, mas será que os papéis desempenhados socialmente por um e por outro sempre foram os mesmos? Será que até hoje não existe uma associação como se fosse natural, dizendo mulheres naturalmente devem desempenhar seu papel de mãe, naturalmente devem desempenhar tarefas domésticas, enquanto que ao homem cabe desempenhar o papel na esfera pública, ao homem cabe desempenhar papéis na esfera de poder? De onde vem essa história? A gente pode fazer aqui um rápido panorama a respeito de como a gente vai fazer, em um primeiro momento, essa associação do gênero, papéis sociais, ao sexo, e como hoje a gente faz essa distinção entre sexo e gênero para tentar demonstrar que os papéis sociais de uma pessoa e de outra independem do seu sexo biológico. Nós temos, na história da humanidade, no Ocidente, um recorte a respeito da diferença entre os sexos, que primeiro passa por uma escola que nós chamamos do sexo único. Professora, como assim do sexo único? Vejam vocês, até a Renascença, cerca do século XVI, mais ou menos, se entendia que existia apenas um sexo biológico. Olha só, hoje para nós é algo dado que existem dois sexos biológicos, homens e mulheres, mas nem sempre foi assim. Era demonstrado cientificamente que existia apenas um sexo biológico, qual seja o masculino. Peraí, professor, agora ficou complicado de vez. Você está me dizendo que até a Renascença não existiam mulheres? É claro que existiam, pessoal, mas qual que era a mentalidade científica da época? Que mulheres eram homens não desenvolvidos. Mas, poxa, professor, e anatomicamente a biologia da mulher é diferente da biologia do homem? Isso não era percebido? Era percebido como uma diferença para pior. Então, todo o aparelho reprodutor feminino era visto como um aparelho reprodutor masculino que não se desenvolveu. Então, o fato da mulher possuir uma vagina e não possuir um pênis significava que ela tinha um pênis que não tinha se desenvolvido.
Tanto isso era verdade que ela tinha menstruações mensalmente, que ela engravidava e isso alterava o seu humor, que ela era mais emocional, mais passional, ao contrário do homem, que era o exemplo de racionalidade. Então percebam que até a Renascença, cerca do século XVI, você tem estudos médicos que colocavam homens e mulheres numa escala desigual. Se entendia que havia um sexo único, em que o homem era o modelo de perfeição e a mulher seria um homem imperfeito. Tanto é assim que vocês vão encontrar documentos que vão falar a respeito de órgãos anatômicos femininos somente depois dessa fase da história. Sequer existiam nomes para os órgãos femininos, para os órgãos sexuais femininos, porque não existia autonomia sequer biológica. A partir da Renascença, quando se começam a fazer as dissecações dos cadáveres e começa a se observar por dentro como eram homens e mulheres, a gente passa a ter a ideia de que realmente haveria dois sexos e não só um sexo único, em que a mulher seria um homem menos evoluído. Haveria então o modelo dos dois sexos, que a gente chama de dimorfismo sexual, só que a gente tem de um lado o homem como sendo bom, desejável e perfeito, a mulher do outro lado considerada como sexo imperfeito. Então a gente não tinha mais uma escala de uma espécie de evolução de mulheres para homens, mas sim de dois sexos opostos, um bom e um mau. Com tudo isso, dá para a gente ver que existia um certo apoio da comunidade científica dessas épocas para dizer que as mulheres eram seres menos evoluídos e menos capazes. Como isso vai reverberar na esfera do direito? Ora, se as mulheres são incapazes, elas não podem exercer tarefas de poder. Se as mulheres são incapazes, elas não podem estar na arena pública. Se as mulheres são incapazes, elas não podem estudar. Por isso, a gente passa a ter, como nós vemos aqui na apresentação, a formação de estereótipos, preconceitos e intolerâncias. Porque se eu tenho uma base científica para dizer que a mulher é incapaz, que a mulher só serve para as tarefas do lar, que a mulher é biologicamente destinada a ser mãe, a ser esposa, eu vou construir um estereótipo, e aí eu estou falando de papel social, e a gente começa a falar do gênero, e a gente começa a dizer que o sexo feminino deve cumprir um determinado estereótipo, um determinado papel social, e que homens devem cumprir um outro determinado papel, um outro determinado estereótipo. É o que a gente chama de biologização da cultura, e que vai acabar servindo como fundamento para a violação de direitos. Como funciona isso de biologização da cultura? Ora, eu estou falando, na verdade, de questões construídas culturalmente, porque hoje a gente pode até dar risada de pensar em médicos da Idade Média, achando que homens e mulheres eram um sexo único, apenas uma escala de evolução diferente. Mas lá atrás, isso fundamentava um determinado estereótipo, um determinado preconceito e que acabava se tornando instrumento de violação de direitos. Pois bem, como isso chega para nós até hoje? Porque se a mulher era considerada biologicamente diferente, biologicamente inferior, a legislação deveria vê-la assim. Isso não acontece só no Brasil, acontece em uma série de países no mundo, como a gente vai ver, a gente vai falar um pouco dos instrumentos internacionais de proteção aos direitos das mulheres, e isso vai se refletir numa situação de extrema desigualdade entre o sexo masculino e o sexo feminino até hoje. Olha só a posição do Brasil em relação ao ranking de desenvolvimento de gênero. O Brasil está em 80º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento de Gênero. O que é esse Índice de Desenvolvimento de Gênero que foi desenvolvido pelo PNUD, órgão da ONU, Programa das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento? Esse índice vai indicar o quanto existe de desigualdade de gênero em um determinado país. Ele varia entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1 do algarismo inteiro, significa que existe mais desigualdade. Quais são os critérios para aferir essa desigualdade de gênero? Acesso à escola, acesso à saúde, acesso a cargos em que se possibilite ganhar maior renda. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Se vocês observarem aqui, o nosso índice é de 0,631. É muito próximo de 1, ou seja, o Brasil é um país muito desigual em termos de gênero. Aqui a gente tem alguns exemplos de por que é que o Brasil é considerado um país tão desigual. Olha só esses números aqui. Menos de 10% das cadeiras do parlamento no Brasil são ocupadas por mulheres. Quer dizer, a gente tem muito poucas mulheres dentro da arena política, fazendo legislação, debatendo temas importantes. Mas, ao mesmo tempo, 47% das mulheres têm ensino médio. E o mercado de trabalho, dependendo da área, pode chegar a uma ocupação de 85% de mulheres. O que isso quer dizer?
As mulheres já ultrapassaram uma primeira etapa de conseguir chegar num espaço público, vencendo legislações preconceituosas, com modificações culturais de pensamento. Hoje nós temos muitas mulheres que são profissionais, que estão trabalhando. A gente viu que, dependendo da área, mercados de trabalho podem ser ocupados por até 85% de mulheres, mas quando se fala de debate político, quando se fala de Congresso Nacional, nós temos menos de 10% de mulheres. Isso quer dizer alguma coisa. Como é que a gente pode, via legislação, interferir na ocupação de mulheres nesses espaços? E por que é que as mulheres devem ocupar esse espaço também? Quando a gente fala em direitos das mulheres, esses direitos são indissociáveis dos direitos humanos. Por quê? Olha só o que nós temos aqui. A concepção contemporânea de direitos humanos engloba 3 pontos: a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência. O que isso quer dizer? Quando se fala em direitos humanos, se fala em direitos em que basta a pessoa ser considerada humana, basta a condição de ser humano, para que a pessoa seja titular desses direitos básicos. Que direitos são esses? Direitos individuais, como direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade. Direitos sociais, como direito à educação, direito à cultura, direitos econômicos, direito à saúde. E, finalmente, os chamados direitos de terceira geração, que seriam os direitos difusos. Direito a um meio ambiente livre de poluentes, direito à paz, direito de você consumir produtos que sejam adequados. Essas são as chamadas 3 gerações de direitos. Agora, esses direitos, para serem considerados como direitos plenos, eles devem contemplar esses 3 princípios aqui: a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência. Como isso se relaciona com os direitos das mulheres? Quando eu digo que os direitos humanos são universais, eu estou dizendo que toda pessoa humana deve ser titular desses direitos. Deve ser titular dos direitos individuais, que são chamados direitos de primeira geração, direito à vida, direito à liberdade religiosa, direito à liberdade de ir e vir, direito à segurança, direito à igualdade formal. Deve ser titular dos direitos sociais, direito à cultura, educação, saúde, etc. Direito aos direitos difusos, que são os direitos ao meio ambiente saudável, direito à paz, direito ao consumo de produtos adequados. Basta ser pessoa humana. No nosso recorte hoje, para falar de direitos das mulheres, significa dizer porque para a gente dizer que os direitos humanos são totalmente implementados, os direitos das mulheres, em razão da sua universalidade, devem ser contemplados. Quando a gente fala de indivisibilidade, estou falando que os direitos humanos, para que se digam como sendo implementados, dizer que um país implementa de fato direitos humanos para todos, ele implementa todos os direitos. Houve discussões, quando a gente tem a fundação da ONU, em 1948, época da Guerra Fria, havia um debate entre os blocos socialista e o bloco capitalista sobre quais direitos seriam mais importantes. O bloco capitalista dizia que os direitos civis individuais deveriam ser implementados antes dos direitos sociais, que essas normas de direitos sociais levariam tempo até se conseguir obter. O bloco socialista, por sua vez, dizia que era dever do Estado implementar imediatamente os direitos sociais. Então, a discussão da indivisibilidade, ela surge nesse primeiro momento, lá na década de 50, 60, em que se discutia que direitos deveriam ser implementados primeiro. Após a Conferência de Viena, de 1993, se entendeu que os direitos humanos são indivisíveis. Eu só posso dizer que os direitos humanos são garantidos para todos se eu não dividi-los. Até porque esses direitos são, e aí a gente entra no terceiro aspecto, interdependentes. Pensa aqui comigo. Como eu posso dizer que o direito à vida está garantido, o Estado dizendo, olha, eu não mato esse cidadão aqui, mas eu não tenho direito à saúde para garantir que ele fique vivo. Eu asseguro o direito a voto, que faz parte aqui dos direitos individuais, mas eu não asseguro o direito à educação para a pessoa aprender a votar. Eu asseguro na lei direito à saúde, mas eu não asseguro direito ao meio ambiente saudável. Se eu coloco a divisão das mulheres, olha só como também interfere aqui na questão da indivisibilidade e da interdependência. De que adianta eu ter acesso amplo à saúde, para a gente falar aqui em direitos sociais, mas não existir atenção especializada à saúde da mulher?
assistência ginecológica, assistência de parto, questões específicas referentes a direitos reprodutivos e direitos sexuais. Então, para a gente falar que os direitos humanos são plenamente contemplados dentro dessa concepção contemporânea, se eu garantir os direitos das mulheres. Ah, professora, mas só os direitos das mulheres? Evidente que não, pessoal. Esse enfoque que a gente está observando aqui da concepção contemporânea de direitos humanos, contemplando direitos individuais, sociais e direitos difusos, dentro de uma ideia de universalidade, indivisibilidade e interdependência, ela pode ser recortada em qualquer aspecto. Eu posso fazer exatamente o mesmo raciocínio falando em relação a pessoas privadas da sua liberdade. Se eu não assegurar o direito das pessoas privadas da sua liberdade, eu não posso dizer que o país está assegurando os direitos humanos dos seus cidadãos. Se eu não assegurar os direitos das crianças, também observando a universalidade, indivisibilidade, interdependência, também não vou estar assegurando os direitos humanos dos cidadãos. Aqui hoje, o tema que a gente escolheu aqui para falar diz respeito ao tema dos direitos das mulheres. Mas isso não quer dizer, de forma nenhuma, que outras pessoas pertencentes a outros grupos, vulneráveis ou não devam ser contemplados. O entendimento que se tem é que as mulheres fazem parte de um grupo vulnerável. É o que a gente chama de minoria política. Isso, aliás, é um termo que é importante a gente discutir aqui. Muitas vezes se fala dos negros como minoria, de judeus como minorias, dependendo do país, de mulheres como minorias, e muitas vezes nós escutamos vozes em contrário dizendo: poxa, mas determinada cidade tem mais mulheres do que homens, determinados lugares do Brasil tem mais negros do que brancos. Quando a gente fala em minorias, dentro dessa concepção contemporânea de direitos humanos, a gente não está falando da minoria quantitativa, mas sim da minoria qualitativa. O que isso quer dizer? Nós identificamos historicamente determinados grupos sociais que vão se tornar mais vulneráveis, o que significa dizer que essas pessoas vão ter menos espaço na arena pública para colocar suas demandas, colocar seus direitos. Esses grupos vulneráveis, e hoje a gente está falando aqui do caso das mulheres, por questões históricas, vão ser vitimados por estereótipos e papéis que são socialmente condicionados e que acabam colocando essas pessoas em uma condição de desvantagem, muitas vezes até legislativa. Em relação às mulheres, a gente vai conseguir observar bem claramente em relação à evolução do aparato jurídico brasileiro. Pois bem, prosseguindo. Para a gente poder falar, então, desse alcance dos direitos humanos, a gente precisa necessariamente falar do direito à igualdade. E o direito à igualdade vai se dividir em duas concepções. A primeira delas está aqui, a chamada igualdade formal. Essa é a chamada igualdade perante a lei. Ela vai surgir aqui no contexto do século XVIII, das chamadas revoluções burguesas. Ele é fortalecido nesse contexto aqui. Só para a gente lembrar um pouquinho da história, porque não dá para a gente estudar direito, qualquer que seja a área, mas em especial os direitos humanos, sem entender o desenrolar histórico dos fatos. As revoluções burguesas são aquelas revoluções ocorridas no século XVIII e que a gente tem como principais representantes históricos as revoluções inglesas, essas até um pouquinho anteriores, final do século XVII, depois a Revolução Americana, que deu origem à independência dos Estados Unidos, e posteriormente a Revolução Francesa. O que essas revoluções tiveram em comum? Foram revoluções que brigavam pela igualdade formal, a igualdade perante a lei. E muitas vezes a gente vê algumas pessoas falando que adianta a Constituição Federal garantir que todos são iguais perante a lei, se na prática as pessoas não são iguais. Gente, isso ainda é extremamente revolucionário. Até 300 anos atrás era normal, natural e aceitável que a lei fizesse distinção entre as pessoas. Quem tiver curiosidade, acessa no site do Planalto, o nosso site do Planalto brasileiro, www.planalto.gov.br. Lá você encontra os textos de todas as constituições do Brasil. Se vocês acessarem a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, que já não é tão antiga assim, já é do século XIX, 100 anos depois disso, vocês vão encontrar, salvo engano, no artigo 100 ou 101, mas nessa parte, vão encontrar que o imperador não é responsável por seus atos. Ou seja, a figura, a pessoa física do imperador não pode ser responsabilizada. Desigualdade na lei, na Constituição. Mais do que isso. Então aqui nós temos revoluções e os direitos humanos, quando a gente começa a estudar historicamente, sempre observa que eles são frutos de demandas revolucionárias. Você tem pessoas que vão lutar por aquele direito, por aquela mudança cultural.
Aqui qual foi a mudança cultural? A mudança cultural determinava que os cidadãos deveriam ser iguais perante a lei. Mas qual que era o intuito dessas primeiras revoluções? Eliminar os privilégios garantidos àqueles pertencentes à nobreza. Então, nesse primeiro momento, nós temos que, embora na prática as pessoas permanecessem sendo diferentes, ao menos a lei já garantia essa igualdade de direitos. A igualdade entre os sexos, nessa época, não foi problematizada. Não dá para a gente dizer que as pessoas que vivenciaram a época dessa revolução fossem machistas, discriminatórias, embora aos nossos olhos sejam. Não era um problema. O objeto principal da demanda dessa época era, de fato, eliminar os privilégios garantidos à nobreza. Mas não deixa de ser engraçado a gente pensar que uma revolução que falava de liberdade, igualdade, fraternidade, igualdade entre todos os homens, tenha mandado para a guilhotina a escritora Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges vai redigir a Declaração dos Direitos da Mulher, em 1791. Nós tivemos a Revolução Francesa, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem, em que nós vamos encontrar todo um argumento que embasava a igualdade formal, falando que nobres e cidadãos, que todos deveriam ser cidadãos, não deveria ter desigualdade em relação aos nobres. A Olympe de Gouges redige uma outra declaração dos direitos das mulheres, falando, olha, as mulheres também têm que ser iguais. Consequência, guilhotina nela. Mulher não é igual coisíssima nenhuma. Então, esse é o primeiro momento histórico em que se fala do direito à igualdade. No século XIX, a gente vai ter uma outra concepção da igualdade que começa a ser abordada, que é a igualdade material. É só a gente voltar ao slide aqui anterior. A igualdade material. Essa igualdade material é um conceito que vai ser fortalecido no século XIX e no século XX, no contexto das chamadas revoluções sociais. O que teve de diferente nas revoluções sociais? Se lá no século XVIII a gente vai brigar pela igualdade formal e pelas liberdades dos cidadãos, essa liberdade lá do século XVIII vai refletir na vida econômica como? Olha, as pessoas são livres para fazer iniciativa privada, são livres para estabelecer concorrência entre si, e aí os direitos aos bens da vida, o direito à saúde, o direito à moradia, etc., como as pessoas vão poder trabalhar livremente, não mais como servos do rei, nem nada desse tipo, elas vão conseguir ganhar dinheiro e ter uma boa qualidade de vida. O que é que se observou com a Revolução Industrial? Que as coisas não seriam bem assim. Que a livre iniciativa muitas vezes ia gerar exploração do proletariado. Que, muito embora na lei, formalmente, o detentor do capital tivesse os mesmos direitos do proletário, teoricamente eles estavam ali contratando livremente entre si, na prática se observava uma situação de opressão extrema. Então, o que a igualdade material vai procurar fazer? O que vai se começar a discutir? Se antes se discutia, olha, o Estado não pode intervir na vida do cidadão, o Estado não pode considerar as pessoas desiguais, a partir de agora as pessoas vão ter que, o Estado vai ter que observar que na prática as pessoas não estão sendo iguais. E vai precisar fazer intervenções para que se possa atingir essa igualdade material. Pois bem, é nesse contexto que a gente vê a primeira onda do feminismo. Porque se a gente está discutindo que, olha, embora até na lei homens e mulheres possam ser iguais, na prática a gente observa diferenças, até mesmo em algumas legislações. A primeira onda do feminismo, do final do século XIX para o começo do século XX, chamada primeira onda feminista, faz parte do movimento trabalhista sufragista. Esse movimento buscava igualdade de condições de trabalho para as mulheres que não tinham jornada de trabalho regulamentada, que não tinham salários regulamentados, ao contrário dos homens que antecipadamente já tinham seus direitos trabalhistas com mais garantias do que em relação às mulheres. A segunda onda feminista é a onda que é mais conhecida de nós hoje, dos anos 60 e 70, em que se vai buscar a ocupação do espaço público e do mercado de trabalho pelas mulheres das classes altas, porque das classes baixas já tinha essa necessidade de conseguir ganhar o seu dinheiro fora de casa. Bem, pessoal, essa é a introdução histórica para a gente entender como se construiu ao longo do tempo, ainda que a gente tenha falado aqui brevemente, a desigualdade entre os gêneros e como as mulheres a demandar, e agora a partir da legislação começam a demandar essa igualdade. Tudo bem? A gente já se encontra de novo.